Muito bem, então sejam bem-vindas a este nosso espaço aqui, aquilo que foi chamado o Espaço Seguro da Compaixão. Um tema interessante, importante e essencial para os tempos que nós estamos todos a viver. Antes de começarmos a falar propriamente deste tema, que não é novo e que a grande maioria das pessoas que aqui está já conhece o tema e até já pratica, mas há sempre níveis de profundidade, nós estamos a passar um período de muita conturbação ao nível do coletivo, e quanto mais conscientes nós estamos, mais aberta a nossa consciência está, mais sentimos aquilo que se passa à nossa volta. E quando eu digo à nossa volta, é na realidade 3D. E quanto mais essa sensibilidade aumenta, mais dificuldade podemos sentir, porque habitualmente estamos programados para fazer de tudo o que sentimos algo nosso, incorporar isso como nosso, não tendo a consciência de quem somos verdadeiramente ainda, e de como aquilo que se passa e aquilo que é sentido por nós não tem que ser percebido como nosso. Na verdade, é muito fácil nós tomarmos consciência disto quando pensamos que tudo aquilo que nós sentimos de afronta, frustração, ansiedades, medos, revolta, raiva, insegurança, tem tudo a ver com aspectos nossos internos que precisam de ser resolvidos. No entanto, as energias que chegam a nós, o sentir que nos invade muitas vezes em ondas de agonia e de frustração e de intolerância, enfim, o que quer que seja, essas ondas são entradas de energia dentro da sopa de energia coletiva onde nós estamos. Na verdade, isto não é nosso, mas mexe ainda com coisas em nós que foram programadas na nossa vida, não é? E que estão por ser resolvidas. No sentido mais essencial, nada é nosso. No sentido de quem é um humano ou divino, não tem nada disso, passa pelas experiências, mas elas não são suas. São experiências que são motivadas, desculpa, são situações que são motivadas pelas programações que nós já trazemos de trás, não é? Ou de vidas passadas, ou dos antepassados, etc. E se pensarmos que nós somos apenas o ser em experiência, todas as coisas que viemos experienciar são para ser sentidas, mas não para ser feitas nossas, isto é, não para nós nos identificarmos com isso. Não é fácil nós conseguirmos ter a consciência disto presente 24 horas por dia ainda, porque ainda existem muitos hábitos, muitos padrões, muitas formas de reagir e de interpretar a vida que estão muito presos à dualidade. E na dualidade tudo é sentido pela personalidade. Portanto, o que eu sinto é o que eu sou. O que eu vejo é o que eu sou, o que eu penso é o que eu sou. Na dualidade, esta bolha coletiva, na dualidade coletiva e individual, nós estamos completamente programados para fazer nosso todas as emoções, todos os pensamentos, todas as situações, porque estamos num período de vida experiencial. Portanto, nós estamos a viver experiências, experiências e experiências. E para viver experiências, elas têm que dizer respeito sempre a uma identidade, a um ser, a uma existência. Portanto, se não houver um eu, não há experiência, porque a experiência passa e não tem a que se agarrar. A experiência agarra-se à volta do seu pequeno herói, que é a nossa pequena personalidade, a maneira como aprendemos a olhar para nós e a viver de acordo com as crenças
que fomos recebendo e integrando como tudo é meu. O que está em mim, o que eu vejo, o que eu penso, tudo está em mim e tudo tem a ver comigo. E, portanto, dentro dessa perspectiva, nós estamos muito habituados a fazer nosso, quase que automaticamente, todas as coisas. Eu sinto isto, eu sinto isto é meu, isto é uma desgraça, estou assim, estou assado, isto é horrível, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho azar, eu sou vítima, eu isto, eu aquilo. Portanto, na dualidade, porque o foco é é a experimentação, é a exploração dos potenciais todos do divino, do ser, não é? Nós vivemos todas estas identificações. E o que estamos a fazer agora, de facto, é criar desidentificações. E estas desidentificações estão a ser postas à prova agora, que estamos com uma consciência mais aberta, porque é um bocadinho um adeus à Virgem, dos hábitos energéticos, as tendências, as como é que é dizer, as várias formas, as repetições, os hábitos de viver dessa maneira. Portanto, nós vamos ficando um bocadinho entre a liberdade e aí aquilo que ainda nos prende aos hábitos que ainda existem de tornar nosso aquilo que não é nosso. Não é nosso em que sentido? Vamos lá ver se isto se explica de outra maneira. Acontece em nós, acontece no nosso campo de consciência, mas não é nosso porque nós não somos a personalidade que agarra essas coisas e cria a ilusão da sua existência com a sua identificação com essas coisas. Isto é, eu sou aquele que sofre, eu sou aquele que não tem, eu sou aquele que não consigo, eu sou aquele que falhei. Em vez de dizer, isto são experiências, eu estou aqui a fazer experiências. Quando nós pomos o eu dentro de qualquer circunstância ou situação, estamos a entrar numa gaiola, porque este eu fica refém das próprias experiências. Isto é assim, natural, acontece sempre assim na dualidade, na bolha coletiva, porque, como disse, o foco é criar experiências e, portanto, se é criar experiências, nós estamos a viver uma realidade que está programada toda ela para incentivar a experimentação, a exploração e o aprofundamento da existência nestes níveis mais profundos e mais focados. Então, é nosso se quisermos que seja nosso. E temos esse poder, porque na dualidade o eu está muito fragilizado em termos da noção de quem é. Nós nascemos e somos aculturados imediatamente por tudo aquilo que vem ao nosso encontro e que nos é dado e dito. A vida humana tem sido assim e não há nada de errado nisso. É preciso compreender que nós vimos de uma experiência longa, milénios, dentro de uma mentalidade que precisa de criar uma pseudo-identificação, um pseudo-eu, que não corresponde a quem somos na verdade. É uma faceta desse eu verdadeiro que vem fazer a experimentação, mas não é o verdadeiro ser. O ser é infinito, seria impossível, nem teria possibilidades de se reduzir a uma dimensão tão pequenina. Portanto, é como se houvesse, eu costumo dar o exemplo, acho que a maior parte das pessoas já ouviu, o exemplo de, por exemplo, nós sermos um corpo, este corpo ser o ser, e para que o corpo e a mente consigam ter uma experiência, é preciso, por exemplo, ter mãos e pés, olhos, boca, nariz, para, através desses recursos, experimentar e experienciar, conhecer coisas e viver experiências. Ora, isto é um exemplo que eu estou aqui a dar, muito fácil de entender, porque estou a usar um exemplo da existência de um corpo com os recursos todos à sua volta para poder interagir com o mundo e criar experiências e conhecimento. É a mesma coisa ao nível cósmico, ao nível da nossa infinidade, o nosso ser. O nosso ser
diríamos que está representado aqui, nesta imagem que eu dei, como o corpo. E os braços, as mãos, as pernas, os olhos, etc., são facetas ou pequenos aspectos do ser que entram nos potenciais para fazerem experimentação e para tornarem o ser mais consciente, mais aberto e mais rico de sabedoria de toda a potencialidade da sua criação. É toda potencial. E, portanto, os aspectos do ser, que é potencial, consciência pura, precisam de criar espelhos seus, pequenos espelhos seus, para que eles vão fazer a experimentação e para isso têm que se adaptar esses pequenos aspectos às condições desses potenciais agora em exploração para poderem estar presentes e poderem fazer a tal experimentação. Isto quer dizer que se eu não tivesse uma mão preparada para sentir as coisas, eu não poderia ter o meu corpo todo dentro de uma gota d'água ou de um bocadinho de água, mas posso ter a minha mão, não é? Isto de uma forma agora muito comparativa, apenas de uma forma até grosseira, mas pronto. Se eu ponho a mão para sentir, eu consigo sentir, ou um dedo, que seja. Coisa que se eu pusesse o corpo todo não sentia, nem sequer fazia sentido, porque são dimensões que não se podem, não podem interagir diretamente. Isto para dizer que, na dualidade, nós identificamos-nos com tudo, e tudo é nosso, e tudo é de cada um, e nós somos as vítimas, e somos os agressores, e somos isto, e somos aquilo, e estamos cheios de sims e de nãos, presto, não presto, gosto, não gosto, sou capaz, não sou capaz, são tudo, é um jogo humano, nós já vimos isto muitas vezes nos vários cursos que temos feito, isto é tudo um jogo experiencial, com as características necessárias para que ele seja possível. Agora, nesse aspecto, nada é nosso e tudo é nosso, porque quando acreditamos que aquilo é nosso, vivemos isso como se fosse nosso. Mas, na verdade, à medida que nós abrimos a nossa consciência, as coisas já não são percebidas como algo que existe na nossa consciência, mas não é quem somos. Passa por nós, cria a experiência e segue. Porque, na verdade, a intenção de base é essa, é criar algo que pode entrar em experimentação, viver a experimentação e deixar partir. E o ser absorve o conhecimento, a sabedoria e o sentido do que é viver algo que era apenas um potencial e que só como potencial não tinha grande hipótese de preencher, enriquecer a criação. Criação é feita de bilhões de potenciais e depois as partes do ser que vão experienciar é que vão entrando dentro de cada potencial e mergulhando dentro disso e tornando isso uma experiência rica através dos mecanismos criados para a experimentação. Portanto, as coisas são nossas e não são, na verdade não são, no sentido mais aberto e consciente, não são, mas estão no nosso campo de consciência. E é aqui que nós estamos, tomando consciência de que as coisas não são nossas, embora estejam a ser vividas em nós. Na medida em que começamos a ter cada vez maior consciência que não somos aquele que experiencia, mas sim aquele que tem consciência da experiência que está a ser vivida. Ok? Através dessa faceta ou desse aspecto. Tendo dito isto, nesta fase, muitas vezes é difícil para nós assumir, ou perceber, ou sentir que isso não é nosso, porque é tão vividamente sentido no nosso corpo, nossos estados de alma, etc., que se não é nosso, imita muito bem. E na verdade imita, é mesmo assim. Portanto, mas à medida que vamos querendo
abrir a consciência e dissociar-nos do jogo, é preciso que estes conceitos não sejam só conceitos intelectuais ou racionais, mentais, mas sejam experiências que nós vamos também vivendo. Isto é, isto não é meu, eu devolvo isto. Não tenho nada a ver com isto. Isto foi uma experiência, passou, agora não tem mais que existir aqui. Não é bom nem é mau. E é aqui que nós vamos entrar com o tema que eu vos propus neste encontro, que é a compaixão, sobretudo a compaixão por nós mesmos. Porque não existe mais nada senão nós mesmos. Embora apareçam muitos outros espiões à nossa volta, a realidade em que vivemos é sempre só nossa. Então, tendo dito isto, esta questão de nós estarmos muito presos, de vez em quando, e em circunstâncias mais drásticas, como é o caso da guerra ou das guerras que estão a acontecer, e não só as transformações todas no planeta, as alterações todas, o que está a acontecer e o que está a ser germinado de conflitos e confusões ao nível mundial, enfim, tudo isso está a criar um excesso de estimulação a que nós chamamos, damos o nome de insegurança, de medo em larga escala do que é que vai acontecer, o que é que nos vai acontecer e até onde é que isto vai chegar. E é aqui que nós estamos neste ponto crucial, que é entrar bem mais fundo nesta possibilidade que está ao nosso dispor, que é o sermos capazes de entrar em estado de compaixão, que é um estado de consciência. Não é a compaixão, conceito dualista de ter coitadinho do outro, ter empatia pelo sofrimento do outro, querer salvar e ajudar o outro. Ok, em termos dualistas, essa é a maneira como a compaixão é compreendida. Mas agora, aqui, não é, nós estamos uma compaixão consciente. Essa compaixão consciente é a compaixão que o ser tem. É um estado de consciência do próprio ser que somos. Eu quero para ti o que tu queres para ti, e eu quero para mim o que eu quero para mim, e tudo está bem. Para se poder trabalhar a compaixão em nós, isto é, permiti-la em nós, é necessário que possamos compreender como é que podemos chegar lá, porque a programação dualista é anti-compaixão. Anti-compaixão consciente. Porquê? Porque na dualidade nós vivemos para o mundo lá fora. Somos ensinados a servir os outros. Somos ensinados que os outros são a nossa validação de existência. Isto é, se os outros não nos reconhecerem, se os outros não nos informarem, se os outros não existirem, nós ficamos vazios, perdidos, sozinhos, porque nós dependemos dessa relação e de dependência dessa relação com lá fora, a separação de nós, e dependemos tanto que se não tivermos ao pé de pessoas e convivência com pessoas ou relações com pessoas, ficamos muito incomodados e é muitas vezes difícil. Eu quando digo isto, não digo que a gente não goste de estar sozinho de vez em quando, mas de uma maneira geral o ser humano é um ser social. E é um ser social porque a experimentação dualista implica a separação de nós por nós mesmos, isto é, projetamos em nós o que sentimos lá para fora e achamos que aquilo que vemos lá fora é o que está lá fora e não percebemos que é um filme nosso. Pronto, mas na dualidade é assim que funciona. Agora, para podermos fazer a transição do estado de consciência dualista 3D para um estado de consciência sem limites, em pura divindade e consciência aberta, como é a compaixão consciente, para fazermos esta transição é preciso fazer alguns entendimentos, que se calhar já temos, a maior parte das vezes até temos alguns destes entendimentos, mas os automáticos dentro de nós ficam aqui a bater e agarram-nos de volta para
Daí que é importante que nós possamos fazer aqui algumas reflexões. Só pode haver compaixão consciente quando nós deixamos de acreditar que as coisas são boas ou más, certas ou erradas, né? Que existe o bem e o mal. Eu sei que ao dizer isto, as pessoas dizem, está maluquinha, então, mas desde quando é que a guerra, aquilo que andam a fazer e a matarem-se todos uns aos outros, desde quando é que isso é uma coisa que é indiferente? Desde sempre. Mas na dualidade nunca foi assim e nunca será. Uma das coisas que é importante lembrar é que na dualidade nunca vamos ter uma vida melhor. Temos alívios, temos um certo, uma certa diminuição da intensidade disto ou daquilo temporária, mas depois nós vivemos constantemente entre altos e baixos, não é? Seja a nível pessoal, seja a nível coletivo, porque a dualidade é para ser vivida assim. Existe esta ilusão, e é aqui que este ponto é muito importante, a ilusão de que a nossa evolução espiritual leva-nos a criar uma vida melhor, a criar um mundo melhor, a criar uma circunstâncias de vidas melhor. E não é verdade. É uma ilusão. Eu explico porquê. Não podemos melhorar a dualidade, porque ela, na sua essência, é uma constante oposição de opostos que criam as experimentações, as experiências, a vida, e ora temos períodos de grande satisfação, ora de grande insatisfação. Ora acontece com o Manela ou com o Francisco um conflito, ora acontece com a Joana ou a Manuela. É como se resolvemos uma coisa aqui e ela aparece ali, outra vez, com outros personagens, com outros peões que andam à nossa volta. A dualidade, quando nós tivermos uma consciência mais profunda de que a dualidade nunca será melhor, porque não pode ser. É um jogo pré-determinado, onde existem regras de funcionamento que foram criadas energeticamente, em consciência, para criar uma humanidade, uma experiência humana. Nós não somos nada do peão, do ser humano pequenino que aqui tem vivido. Este é um aspecto do ser divino que somos e que está conosco, mas não tem até agora intervido diretamente no nosso dia a dia, porque o ser humano tem estado em experimentação, entregue a si próprio para poder fazer todos os mergulhos experienciais que quer fazer. Porém, nós podemos dizer, mas hoje vive-se melhor do que se vivia há 2000 anos atrás. E a questão que se põe é, será? Às vezes temos a ilusão de que viver melhor é ter melhor conforto de vida, é ter mais possibilidades, mais conhecimentos, mais isto, mais aquilo. Mas as forças, a dinâmica da vida é sempre uma dinâmica de oposição, é sempre uma dinâmica. Podemos melhorar os ingredientes externos. Vivemos em melhores casas, temos outras condições, até já temos inteligência artificial e não sei o quê. Quer dizer, há uma série de componentes que vão recheando a experiência humana. Isto é, há 2000 anos ou 3000 anos, se calhar, fizemos experiências incríveis dentro do mundo que nós tínhamos disponível, no mundo físico. Entretanto, outras condições, há uma certa evolução dentro da dualidade, mas sempre, sempre sujeita aos mesmos movimentos de altos e baixos.
de bom e mau, bonito, feio, certo e errado. Pode, não pode. Dá, não dá. Possível, não possível. É sempre igual. Esta mecânica, podemos melhorar os artifícios todos físicos, materiais, para nos dar diferentes experiências, e isso faz parte da evolução das próprias experiências que estamos aqui a fazer, mas na essência, a vida é sempre controlada por uma oposição contínua, com repetição contínua de padrões energéticos, de reações, de respostas, de tendências, por exemplo, a nossa biologia, a biologia do nosso corpo, é uma réplica da biologia dos nossos antepassados, e de vidas passadas. Nós nascemos já com uma carga toda pronta para fazer experiências. Já vem assim, pumba, a criança aprende o resto de fora para dentro, mas ela aprende porque já tem também dentro de si a plataforma base de tudo aquilo que já vem pré-programado em si, ao nível genético e ao nível energético. Portanto, quando conseguirmos refletir, não porque alguém nos está a dizer, mas ver lá dentro se isto nos faz sentido, a vida humana nunca será diferente do que é. Mudam os peões, mudam os contextos, mudam, digamos, o refinamento disto ou daquilo. As armas são mais sofisticadas, as roupas são diferentes e mais leves e práticas, a medicina já consegue evitar algumas doenças e tratar e evoluir, mas isto são coisas que servem a dualidade de uma forma mais sofisticada. Mas isso não é criar um mundo melhor, propriamente. É criar um mundo com mais possibilidades de experimentação, mas vivendo da mesma maneira interiormente. E vejam bem, hoje em dia existem muito mais pessoas a sofrer e à procura de medicação e a socorrer-se de ajuda médica, como nunca houve no planeta. E, no entanto, somos super tecnologicamente evoluídos, não é? Mas as pessoas vivem, há um crescimento brutal de problemas mentais e emocionais ao nível mundial. E, no entanto, se tudo dependesse só da tecnologia, nós devíamos estar todos a viver vidas fantásticas. Não devia haver pobreza, não haveria fome, não haveria brutalidade, como a gente vê por todo lado, e nem é preciso dar-vos exemplos, porque é mais que evidente. Isto é, perceber que a vida humana acredita que está a evoluir, mas não teve ainda, não tem consciência, isto é um grande salto quântico que cada um de nós pode dar. Não tem consciência, a grande maioria das pessoas, de que a vida melhor que tem traz também a água no bico. Isto é, eu tenho uma vida melhor, mas não deixo de ter uma doença, não deixo de ter conflitos com pessoas, não deixo de ter um divórcio penoso, ou a morte de um filho, ou a morte disto ou daquilo. Quer dizer, as vivências todas que os seres humanos têm. As emoções, os padrões energéticos de resposta à vida são muito parecidos, desde o início até agora. Vivemos todos em medo, em culpa, em ressentimento, em dúvida, em insegurança, em ataque, em defesa, em sacrifício, em luta, desde sempre. E é aqui que se tem que dar o grande salto, porque na dualidade isto nunca vai desaparecer. A luta pelas coisas que queremos, de uma forma às vezes bem dura, os sacrifícios, a vitimização, as agressões, estes jogos violentos de oposições, as dificuldades em manter relações saudáveis,
as manipulações, tudo isto se mantém desde os tempos que nós primeiro viemos para a Terra. Isso foi tudo, foram só mecânicas que foram sendo desenvolvidas. O mundo foi se sofisticando em questões materiais, ok, e mentais, mas dentro sempre, e é isto que eu quero insistir a dizer-vos, sempre dentro de uma gaiola de oposições, de bons e de maus, de certo e de errado. Pensando que a nossa vida vai ser melhor, ajuda-nos a pensar que vale a pena continuar a viver. Mas quando começamos a ter uma consciência maior, estamos na hora, alguns de nós, pelo menos aqueles que estão mais prontos para isso, precisam de começar a perceber, a ver de cima e a ver que o que se sofria há 100 anos atrás sofre-se agora. Talvez as coisas que nos causam sofrimento tenham um invólucro mais sofisticado, mais bonito, ou mais refinado. Mas continuamos a sofrer imenso. E sofremos as mesmas emoções desde há 2 ou 3 mil anos atrás. Sofremos os mesmos medos, as mesmas culpas, as mesmas indecisões, o mesmo sentido de inutilidade, ou de incapacidade, ou de infortúnio. Isso que eu estou agora aqui a dizer, a vivência interna das pessoas é que é verdadeiramente a realidade 3D. Depois o resto são os componentes necessários para que ela possa desenvolver-se e ativar-se. Aqui agora é mais sofisticado, mas não é necessariamente mais feliz. E é muito mais perigoso agora, porque agora com as bombas atómicas o planeta pode simplesmente desfazer-se em meia dúzia de horas, provavelmente. Portanto, eu gostaria que vocês ficassem com esta reflexão até o nosso próximo encontro, e não, ou não só, é a dualidade nunca irá ser melhor. Pode ser aliviada aqui e ali. Pode-se sanar num lado, mas vai arrebentar no outro. Depois pode-se ter um período mais calmo e, ao fim de algum tempo, começa outra vez as guerras, as violências, as manipulações. A democracia, tivemos uns anos largos de democracia e ela está no período em que agora vem a autocracia e pronto, nós sabemos, não tem nada a ver com política, isto tem a ver com movimentos de escolhas das pessoas para serem governadas e para se deixarem conduzir. Há sempre o ditador e depois dos ditadores são abatidos e vem a liberdade do ser humano, mas o ser humano não tem liberdade, porque dentro de si ele está sempre dividido entre os dois lados. Ele não tem liberdade, porque para ter verdadeira liberdade, ele teria de deixar de ter julgamento, deixar de pensar que é o que ele não é, deixar de se punir e acreditar em crenças que mantêm aquele jogo todo do coitado de mim ou do malandro que aquele é. O jogo do pobre, tenho dinheiro, não tenho dinheiro, tenho possibilidades, não tenho possibilidades, vivo na miséria, vou tentar tudo para conseguir chegar longe, e isto é sempre igual. É só uma questão de tempo e os movimentos da vida humana são sempre cíclicos e tomam o formato daquilo que a época permite, com os instrumentos da época, não é? Agora estamos neste formato interessante com a inteligência artificial, as bombas atómicas, etc. Chegamos a chegar ao final deste ciclo da bolha humana. E é por isso que agora estamos a chegar àquele ponto em que as coisas se rebentam para muito pior, porque entramos na possibilidade da destruição mesmo. Estamos a viver o fim de uma era na evolução da nossa consciência, em que era a dualidade e ainda é a expressão total de tudo o que era possível viver, experienciar e conhecer. Agora,
este desmanchar contínuo de todas as coisas que nós estamos a ver, as coisas que funcionavam e que agora não funcionam, as coisas que tinham uma certa estrutura e agora estão-se a destruturar, as coisas que pareciam ter um rumo e pareciam ter um equilíbrio, estão-se a desmanchar todas e a desequilibrar, e aos saltos, ora sim, ora não. As coisas, as perplexidades estão a entrar na nossa vida todos os dias, então com as redes sociais e os telejornais e toda a comunicação que existe, está tudo doido. Nós dizemos está tudo doido porque as coisas estavam todas lá, mas estavam arrumadas de uma forma com as quais nós aprendemos a lidar e a ter expectativas de que seria assim ou não, ou podia ser assado, mas as coisas estavam relativamente organizadas e construídas. E nós habituávamos a viver com aquilo. Todas estas estruturas, porque estamos no fim da dualidade, estamos no fim desta experiência dualista, todas estas coisas todas estão a começar a desconjuntar-se, porque esta nossa realidade é constituída por, entre outras, mas três grandes programações, digamos. É como se nós vivêssemos dentro de uma aplicação, agora usando a linguagem das tecnologias atuais. Imaginem, numa aplicação existem coordenadas para que as coisas possam acontecer e possam estar programadas e respeitem aquela programação para dar determinados resultados. Ora, nós estamos aqui numa aplicação gigantesca, que é governada pelo tempo, pelo espaço e pela gravidade. Não só, mas também. Estes três são muito, muito importantes. Ora, toda a vida humana se desenvolve dentro destes três parâmetros. Não só, mas também. Estes são os principais. O que é que acontece? O facto de, por exemplo, estarmos no fim desta era dualista, as coisas que estavam muito estruturadas, organizadas e eram previsíveis, estão a ficar muito bagunçadas, porque, por exemplo, a gravidade está a alterar-se. É uma das linhas de força da nossa existência dentro de uma realidade 3D. Se a gravidade começa a laçar-se, a abrir-se, porque vai desaparecer, todas as coisas que se mantinham integradas, unidas, construídas e estruturadas, inclusive a nosso cérebro e a nossa mentalidade, as nossas memórias e as nossas vivências, começam a ficar sem aquele, entre aspas, grude da gravidade que nos fazia ver e manter as coisas naquele lugar esperado. A gravidade é que manteve até agora a vida estável como nós a vemos. Todas as coisas que existem são energia, basicamente, mas no mundo físico elas estão todas agregadas, ok, pela gravidade e criam a sensação ou a experiência de uma coisa física sólida. Mas, na verdade, ao nível atómico, as coisas não são assim, como parecem dentro dos nossos sentidos. Então, isso significa que as grandes coordenadas de existência da dualidade estão a abrir-se, a tornar-se mais leves, mais soltas. Deixam de estar tão impregnadas, isto é como se a coisa estivesse a deslaçar-se. O tempo está-se a deslaçar, corre muito mais rápido. O tempo, as pessoas têm muita falta de memória, por exemplo, como algumas pessoas aqui já disseram, porque nós estamos habituados, o cérebro está habituado a processar e a criar as suas memórias, as suas sequências de funcionamento dentro de ritmos temporais. Agora o tempo está a acelerar e as coisas ficam bagunçadas dentro do nosso cérebro. E é por isso que há tantos desatinos na área mental e emocional. E irá continuar a acontecer. Mas, paralelamente a tudo isto, existem muitos seres humanos, graças a Deus, na Terra, que estão a acordar para esta outra nova humanidade, uma nova forma de se viver.
Mas esta forma de viver não tem nada a ver com o melhor da dualidade sequer. Porque na dualidade, o Curso em Milagres tem uma expressão que eu acho ótima, que diz, tu não podes estar um bocadinho grávida. Ou estás grávida ou não estás. E na dualidade é isto. Ou estás na dualidade ou não estás. Agora, não podes desejar ter aquilo que existe fora da dualidade dentro do mundo em que vives dualista, dentro de ti mesmo. Não tem a ver com o mundo físico, tem a ver com o nosso mundo interno, as nossas crenças, as nossas construções internas. Essas construções que estão-se a desmoronar, estão a dar espaço para que possam ser transmutadas das maneiras que quase toda a gente que está aqui sabe, estão a ser transmutadas numa dimensão divina. A gente pode dizer uma dimensão 5D ou coisa parecida, não interessa o nome, onde nós estamos fora do tempo e do espaço e a gravidade serve-nos de uma forma não de contração, mas de expansão. Portanto, isto só para dizer que o simples facto de nós tomarmos profundamente consciência de que a dualidade é um jogo fechado e nunca pode ser diferente por condição própria. É como nós temos um programa no nosso computador, está feito para determinada programação e resultado, e ele não pode ficar melhor tendo sempre as mesmas coordenadas de base. Não há melhor. Podem fazer upgrades, mas as coordenadas de base, se forem mexidas, alteram o programa. E alterando, já fica tudo bagunçado e depois quem é informático é capaz de dar a resposta a isto. Este é só um pequeno exemplo, uma imagem. Não há hipótese. A dualidade acaba, mas enquanto não acaba, uma nova humanidade começa a abrir-se a partir daqueles que estão cá e que estão a nascer agora. Aqueles que estão cá e que estão abertos para dar este salto. Mantendo-se cá, são aqueles que estão a fazer a ponte energética entre o jogo fechado da dualidade e uma outra realidade toda nova, baseada em parâmetros totalmente abertos e diferentes. Eu não vou aqui falar sobre isso porque nós já fizemos bastante trabalho nos últimos meses sobre a nova realidade. Portanto, quais são os desafios que muitas vezes ainda temos? É que nós ainda estamos a viver na dualidade, e isso não tem problema, mas ainda estamos vinculados, de vez em quando, às tendências próprias de quem esteve muitos anos na dualidade. A tentar chegar além da dualidade, mas trazendo isso para dentro da sua vida atual, dualizada. Isto é, acreditarmos, por exemplo, que o que o outro fez está errado, o que eu fiz está errado, eu não devia, o outro não devia, não podia. Toda esta trama de conceitos e de oposições ainda existem em nós. E aqui há a grande passagem, ou transmutação, para aqueles que estão prontos, nós não vamos deixar de achar que a brutalidade que está a acontecer nas guerras que nós conhecemos, que estão em curso, não vamos deixar de ver a brutalidade e a estupidez e a inconsciência. Não vamos pintar aquilo de cor-de-rosa, porque não há cor-de-rosa nenhum para pôr ali. Mas não nos deixamos afetar. Isso significa estar estarmos numa realidade totalmente nova, ainda que possamos conviver com a antiga, enquanto cá estivermos, num corpo. Isto é, a nossa realidade interna muda. E o que é que significa a nossa realidade interna muda? Significa que nós não ficamos afetados
emocional e psicologicamente. Mas mantemos o bom senso das limitações e dos conflitos e das parvoíces todas que existem na dualidade. Nós não criamos um mundo cor-de-rosa tentando pintar a guerra com um lacinho cor-de-rosa, uma tinta cor-de-rosa. Nós vemos aquilo que é, mas sem um julgamento de devia ou não devia, podia ou não podia. Está certo ou está errado? Ok. E, interessantemente, na guerra, por exemplo, aqui esta do Médio Oriente, as pessoas agora estão confrontadas, e o mundo está confrontado, com estes dois lados, que na verdade são só um, mas estão a guerrear-se entre si. Mas agora não vamos discutir política aqui. É, estas duas fações, vá lá, nem sei a palavra que se põe, um, cada uma tem a sua boa razão. Aqueles que empatizam mais com a razão de uns, dão razão a uns. Os que empatizam mais com a razão do outro, dão razão ao outro. E isto é a dualidade no seu melhor. Porque foi sempre assim. Na história, a história que é contada pelos vencedores é uma, a história que é contada pelos vencidos é outra. No entanto, os factos foram os mesmos. E, portanto, é isto que nós temos que perceber, que as coisas não são aquilo que parecem, são interpretações, percepções dos estados de consciência da humanidade. E cada ser humano tem uma perspectiva que se identifica com aquele ou com o outro. E sempre foi assim, desde sempre que o ser humano existe na Terra. Não, isto é a dualidade. Ok? E quando já se ouve as pessoas dizerem isto não vai ter solução, porque elas não conseguem conciliar uma situação dramática, tanto para um lado como para o outro, havendo pontos será, pontos que ajudam as pessoas a empatizar com uns ou com outros, e conseguir empatizar com os dois lados ao mesmo tempo, e depois não percebem como é que se resolve isto. É exatamente isto o fim da dualidade, é quando nós tomamos consciência de que não é fugindo de um lado para o outro que vamos encontrar soluções, como temos feito há milénios na Terra. Esta coisa de fugir de um lado e ir para o outro. Quando chegamos aqui a este ponto em que estamos a caminhar para uma transcendência da dualidade, estes desafios têm que ser olhados, vistos e resolvidos dentro de nós, com a constatação de que ninguém tem razão e todos têm a razão. Mas é na guerra ou nas nossas vidas, em todo o lado. Toda a gente tem razão no ponto de vista que o faz ou a faz viver ou pensar ou reagir desta ou daquela maneira. No seu enquadramento interior, tem razão. Não significa que aquilo que seja o mesmo que outros à sua volta tenham. Mas isto é a dualidade, no seu melhor. Toda a gente tem razão e ninguém tem razão. Portanto, não há como nós, se quisermos fazer, claro que se quisermos manter a nossa atitude de compaixão não consciente, ora corremos a ajudar uns, ora corremos a ajudar outros, ora guerreamos com estes porque não são da mesma opinião que nós e fazemos estes dramas todos e continuamos nos dramas. Agora, quando estamos mais conscientes, já não podemos fazer isto. Porque isto é que nos ajuda a saltar fora e a criar em nós o porto seguro para a nossa vida, e isso ser um farol que dá esperança à humanidade de também ir abrindo para este novo nível de consciência. E é disto que a Terra precisa, que o planeta precisa, que a humanidade precisa. É daqueles que têm a ousadia e a coragem de olhar de frente as coisas
e não querer agarrar-se ao jogo dualista para justificar o bom e o mau, o que está certo e o que está errado. É claro que nós não somos os políticos e eles decidem o que quiserem e isto dura o tempo que for necessário para todas as partes. Mas estou a falar agora do papel que cada pessoa que está mais consciente e aberta, e por escolha sua, tem no momento em que a Terra precisa de alguns seres humanos a fazer esta viragem. Uma viragem que ajuda energeticamente o coletivo, a bolha coletiva, a desanuviar. E quanto mais nós conseguirmos, através da nossa própria integração do ser, estar presentes no nosso mundo, na nossa vida, mais a nossa luz, mais contribuímos, não precisamos de fazer nada, basta estar nesse estado de presença e de abertura de consciência. Isso vai contribuir de uma forma extraordinariamente forte para o coletivo. E as soluções que se possam vir a encontrar, que não sejam tão dramáticas como as bombas atómicas e as destruições maciças, poderão desaparecer graças a este trabalho que aqueles que à volta do mundo estão mais preparados para não manterem a sua ressonância com o jogo, mas sim terem o entendimento de que não há nada a corrigir. Dentro da dualidade, sim. Fora da dualidade, a correção acontece porque é luz automática. Mas se continuarmos a engajar-nos no que está certo e no que está errado, no que devia e no que não devia, em nós, e aquilo que depois projetamos para fora, estamos a fazer parte daquilo que é o problema brutal que está a acontecer na Terra, não é? Com estas mudanças todas e sem haver a luz suficiente para ajudar a transmutar e a criar a possibilidade da nova humanidade. Não somos obrigados a nada, isto é só para quem está pronto e sente e ressoa com isso. Não tem que acreditar nem que deixar de acreditar, isto é uma escolha que tem que vir da nossa alma. E só essa escolha é que vale a pena seguir, porque esteja eu aqui a dizer isto ou outra pessoa qualquer, só interessa no sentido de eventualmente ressoar algo em cada um de vocês que diga, não, isto é a minha praia, é isto que eu quero, é isto que eu sinto e tal. Não tem que ser para toda a gente. E, de facto, ainda é só uma minoria de pessoas no mundo que está mais aberta em consciência e a fazer um trabalho para ir além da dualidade e ancorar essa nova consciência na Terra. E uma das maneiras de fazer esta transição é a compaixão consciente. Primeiro que tudo, é percebermos que, perceber não mentalmente, sentir cá dentro, ter consciência mesmo, de que na dualidade nunca nada vai ser melhor, senão transitoriamente, até ser pior outra vez. É um filme acabado, chegou ao fim, porque tem feito isto milhões, bilhões de vezes. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ok? Inclusivamente nós vivemos vidas, fomos bandidos, outros fomos santos, outros fomos isto, outros fomos aquilo. Epá, fosse o que fosse, os nossos antepassados, etc. Tudo vive em nós. E agora é o desmame. Quando estamos prontos para esse desmame, o que custa muito a dar o salto cá dentro é estar vigilante de como a nossa mente ainda quer montar drama em cima daquilo que é tão fácil montar drama, porque é tão apetitoso dentro da humanidade dualista. É tão apetitoso. Como é que uma pessoa vai ver aquelas guerras e aqueles massacres todos e não a mente não fica indiferente? Ainda não fica 100% indiferente a tudo. Mas indiferente não significa não ver a violência. Ser indiferente não significa perceber a insanidade e a inconsciência. Ser inconsciente
significa entrar nesse filme. Não ser consciente é entrar nesse filme. Ser consciente é olhar, perceber, ter consciência e fazer o trabalho da nossa presença, da nossa luz. Isso vale muito mais do que tudo o resto, o que não significa que não haja organizações de ajuda humanitária, nada disso. Isto é um trabalho que eu estou aqui a fazer convosco, mas é para nós, para o ser humano cá dentro que sente que quer passar por este ciclo, esta mudança de ciclo evolutivo, de uma maneira diferente, e que isso chama por si. Não é para pensar que todo o mundo agora vai ficar assim de uma só vez. Era bom, pois a guerra acabava instantaneamente, porque acabava energeticamente aquilo que cria a guerra. Cada vez que alimentamos dualidade em nós, estamos, sobretudo de nós para nós, estamos a entrar no jogo que alimenta esta guerra e outras que possam vir. Em que todos os valores que a humanidade tem estão corrompidos pelo seu oposto, sempre. Sempre. Não há valores bonitos, não há valores positivos. Há valores que tanto aparecem pela sua cara bonita ou pela sua cara feia. É sempre a mesma moeda, com dois lados. Sempre, sempre, sempre. Então, para entrarmos numa parte mais prática, a solução dentro dos problemas, dentro da dualidade, normalmente é através da luta, do esforço, do sacrifício, do combate, da insistência, até às últimas consequências. E com muito esforço, muito, 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 a gente consegue. Ou nem isso, mesmo combatendo, 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 muitas vezes não conseguimos nada. Mas esta é a forma normal do jogo na dualidade. Agora, na nova realidade, não existe luta, esforço, sacrifício, não existe nada disso, porque não existe dualidade, e a dualidade é que cria estas experiências. Então, a solução, e as pessoas às vezes esquecem-se muito disto, porque fazem manifestações ou fazem agrupamentos pronto, de boa intenção, de passar luz, de enviar luz, e de enviar luz, mas cuidado, quando fazemos isso, enviar luz, é preciso perceber que aquilo que enviamos é aquilo que existe dentro de nós, não é só um desejo de luz mentalmente bonito. As nossas angústias, as nossas mágoas, os nossos medos, conflitos, acompanham as nossas intenções, sempre, porque isto é um pacote único cá dentro. Então, se nós estivermos numa consciência aberta de luz e presença, e dentro de nós estivermos em julgamento e em pena e em coitados e em desgraça, não estamos a fazer o trabalho que pensamos que está a acontecer energeticamente. Energeticamente. Então, a grande questão aqui é como vamos ter compaixão por nós próprios para podermos ser essa luz em qualquer circunstância que exista. Seja na nossa vida, seja à nossa volta, seja no mundo inteiro. Quantas coisas, quantos conflitos existem dentro de nós? Quantos... uma das coisas que às vezes é difícil de equacionar, mas pode ser útil, é quantas guerras crio eu dentro de mim mesma? Pensando que estou em guerra, quando eu penso, vejam bem, isto é muito subtil, e eu fiz este encontro com este tema precisamente porque há aqui coisas subtis que são importantes tomarmos consciência. Quando estamos
em não compaixão por nós mesmos, tudo o que nós fizermos, pensando que estamos a fazer a compaixão pelo outro, é uma, não é correto, isto é, não funciona. Não funciona como nós pensamos que poderá funcionar. Porque nós, em última análise, estamos a enviar aquilo que temos em nós, que não é só a luz, é também o julgamento. Eu vou mandar muita luz para a facção A ou B, seja os palestinianos, ou os israelitas, ou os reféns, ou os não sei quê. Não importa o quê. Ou os ucranianos, não importa. Eu vou mandar luz. Mas se eu mando luz carregada de pena, de, de sofrimento, daquilo que nós sentimos cá dentro, que aquilo é injusto, que é um genocídio, que é. Se isso vai acompanhar a nossa luz, tenho muita pena, mas isso não traz energeticamente o efeito que pensamos fazer. Porquê? Porque nós ainda acreditamos, nessa circunstância, ainda acreditamos que na dualidade podemos estar em luz e ao mesmo tempo condenar. E não podemos. Ou então, se estamos, é uma luz dualista, de consciência dualista. Ok, isso significa que não podemos fazer nada enquanto não somos perfeitos? Não. Significa que a cada momento nós podemos ir trabalhando sobre nós, estar vigilante sobre a maneira como olhamos menos para fora e mais para dentro, as guerras que existem em nós. Quem tem razão? Qual é a origem dessa guerra? O que é que eu procuro nessa guerra? O que é que julgamentos eu crio? Que vitimizações? Que zangas, que raivas, que coisas estão a ser vividas em nós relativamente a, seja lá o que for, é sempre de nós para nós. Na relação, ainda que pareça com os outros, é tudo dentro de nós. Então, e quando estamos perante cenários destes de guerra e não só, a perspectiva que a nossa mente nos dá mostra-nos se estamos em dualidade ou não. É injusto. E se não existir o conceito de injusto? E se não existir nada de errado no mundo? Tudo é uma experiência e nunca houve julgamento algum sobre o ser humano, senão feito pelo próprio ser humano na mentalidade que foi criada no jogo 3D. Ok, o ser humano está a fazer a experiência no papel que, como faceta da nossa divindade, se propôs. A nossa divindade está cada vez mais colada a nós, sobretudo aos que estão mais conscientes. E por isso, a insistência nas dificuldades que nós temos e a intensidade com que estamos a viver os nossos desafios é precisamente porque a luz do ser que somos, não dualista, claro, está cada vez mais próximo de se integrar conosco, porque o nosso próximo passo é viver na Terra, numa consciência divina, num corpo e numa mente. Então, é cada vez mais urgente, entre aspas, que nós estejamos atentos a todos os laivos de dualidade e que nós vamos vivendo cá dentro para podermos suavizar aquilo que a integração do ser em nós, no humano, seja mais soft, não tenha que ser a martelo, porque como isto é um ciclo evolutivo, é um bocadinho ou vai a bem ou vai a mal, mas não à bruta, mas respeitando o nosso livre-arbítrio, mas nos contextos em que nós resistimos constantemente, eventualmente dói mais.
Dói mais, dói o corpo, dói a cabeça, dói a barriga, dói a alma, dói o aspecto da nossa vida, enfim. E isto não se cura senão através do grande perdão a nós mesmos. O que é este perdão? Que no fundo é a compaixão. Eu nunca fiz nada de errado. Eu nunca fiz nada de errado. Eu aceito tudo o que sou e tudo o que fui. E sentir isto na pele, lá dentro. Ok? Assim como os nossos parceiros de vida, os que estão longe e os que estão perto, eles nunca fizeram nada de errado. Eu aceito tudo o que são e tudo o que foram. Ponto final. Compaixão plena. Claro que isto faz surgir alguma reação em nós. Vem lá de dentro. Como é que pode ser? Quando ele fez e ela e isto e aquilo e o outro. Acolher e transmutar. O nosso sentido de segurança interior só não existe, na dualidade é impossível, isso nunca acontece. Mas a nossa segurança interior depende da compaixão que temos por nós. Isto é, quando eu olho para mim e vejo, epá, agora isto, agora aquilo, ok? Se eu quero para mim o que eu quero para mim e neste momento eu quero libertar toda esta energia presa que aqui está, mas eu nunca fiz nada de errado. E todas as perspectivas, todas as ideias, todas as tentativas, todas as experiências que fiz, todos os julgamentos que criei, fizeram parte das experiências. Não há bem nem há mal. Foi feito aquilo que tinha que ser feito. Até eu escolher que já chega. Porque o ser humano tem esse livre-arbítrio. E o nosso ser, a nossa divindade está à espera que nós, seres humanos com livre-arbítrio, se permitam, ou nos permitamos, perdoar-nos. E perdoar não é fizeste mal, é nunca fizeste mal. Aos olhos da dualidade, sim. Mas o que é que interessa isso agora? Se isso foi só um mecanismo para criar experiências que era a nossa função e tem sido até hoje. Ok? Então, a verdadeira segurança é ter compaixão total por nós. E ao fazermos isto por nós, interessantemente, fazemos automaticamente pelos outros. Uma vez que quando temos uma ideia sobre os outros, de separação, claro, de devia, não devia, podia, não podia, está certo, está errado, quando temos um movimento destes em relação aos outros, é um movimento, primeiro que tudo, de nós para nós. Depois é que projetamos isso para o outro. E enquanto projetamos isso para o outro, criamos um espelho daquilo que foi criado cá dentro. Não percebemos isto, mas isto é importante. Quando pensamos algo sobre alguém, o que estamos a fazer é criar esse pensamento e essa imagem dentro da nossa mente, projetado para a pessoa X, aquilo que nós dizemos lá fora, ok? Acreditar que aquilo é verdade, corresponde àquilo que a pessoa é, fez ou disse ou faz, ok? E pensamos que temos razão, nós no nosso canto e o outro no canto dele, e nós vimos a verdade daquela pessoa. Não tem nada a ver. Este é um ponto muito, muito importante nesta transmutação. O movimento é assim. Eu penso na pessoa X e, ao pensar nela, penso nela com o critério que a minha mente me traz. Normalmente, a mente organiza
uma construção interessante. É estúpida, é bonita, é feia, é mau e tal, fez, não quis, podia, não sei o quê, não sei o quê. Ok. Aquilo que nós construímos e vemos no outro foi construído dentro de nós. Não tem nada a ver com o outro. Mas nós acreditamos que sim. Então criamos um espelho, porque a projeção leva-nos a criar esta ilusão de espelho. Ok? Eu vou fazer isto, eu vou pensar isto e isto vai ficar ali. Isto corresponde à verdade daquilo que estou a ver. Como estamos a criar um espelho, e o Curso em Milagres tem uma frase ótima que diz: as ideias não deixam nunca a sua fonte. Projetam-se lá fora e voltam para a sua casa. Isto é, se eu acho que aquela pessoa é estúpida ou arrogante, por exemplo, eu estou a olhar para a minha representação de estupidez e arrogância que existe em mim, projeto-a para fora, e o que é que acontece? As energias que, ao regressarem a mim, vão me tratar como eu tratei a outra pessoa. Porque aquilo que eu pus lá fora regressa a mim no formato em que eu pus cá fora. Então, nós podemos dizer, quando permitimos que todas as coisas sejam como são, ok? Sem nenhuma observação disto ou daquilo, tudo ao nosso redor nos dá permissão. E assim é assim que nós mudamos a nossa vida e a vida do mundo. Eu vou repetir. Quando permitimos que todas as coisas sejam como são, é o que é, tudo ao nosso redor nos dá permissão. Quando combatemos o que está lá fora, a energia que passamos lá para fora, ao regressar a nós, combate, dá-nos experiências de combate. Ela vai até lá fora e depois regressa à casa, servindo-nos como combate, ou como zanga, ou como penúria, ou como seja lá o que for. As ideias não deixam a sua fonte e não há nada de errado na criação. Há experiências. Não é fácil engolir isto porque achamos que o bem e o mal estão muito impregnados dentro de nós. Mas é aqui que nós, ao fazermos exercícios destes e de compaixão, nós vamos diminuindo o impacto que estas dualidades têm em nós. Em compaixão conosco mesmos, deixamos de tentar mudar o mundo. Nós tentamos mudar o mundo porque é a forma exteriorizada de queremos mudar as coisas em nós que não estão bem. E ocupamos-nos muito a mudar o mundo, e o mundo aqui pode ser uma pessoa, ou duas, ou 50, ou milhões. Quando fazemos isso, é sempre uma projeção, deitamos para fora aquilo que encontramos como necessidade cá dentro. E o que é que acontece? As energias vão, nós projetamos-las, atiramos-las para cima, seja lá do que for, que estamos a julgar, e depois elas regressam a nós sob a forma da maneira como o mundo responde a nós. Não é o mundo, é as energias que vão carregadas dessa ideia, regressam e trazem-nos essa ideia e executam-nas contra nós. Esta é a maneira como o espelho verdadeiramente funciona. Ok. É preciso, qual é a solução aqui? Sejamos os participantes das experiências e o observador ao mesmo tempo. Quando participamos das experiências e entramos em julgamento, perdemos-nos nas experiências. Quando nos tornamos observadores das experiências, sem julgamento,
a energia abre-se e solta-se. Por exemplo, quando nós pensamos que não prestamos, que não valemos nada, que somos inferiores, que temos azar, não têm a sorte que os outros têm, blá, 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 blá. Todos os pensamentos de inferioridade, ou de não sou isto, não sou aquilo, não sou capaz disto, ou não sou capaz daquilo, qualquer pensamento de inferioridade cria um espaço interior de insegurança. Quanto mais eu penso, não posso, não tenho, não consigo, não dá, mais eu crio insegurança em mim. E nós não podemos fugir a isso. Não basta dizer assim, em afirmações positivas, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E cá dentro nós dizemos, não, não vais nada, não, não vais nada, não, não vais nada. Ok. E se nós não tivermos nenhum ponto de vista sobre as coisas e permitimos aí, nesse espaço de presença e abertura e aceitação, permitimos sim, o quê? Que a energia nos sirva nessa abertura e nos traga as coisas. As energias realinham-se quando estamos em compaixão por nós, as energias realinham-se para nos servir de acordo com a compaixão por nós próprios. É como se a energia trouxesse a compaixão de aceitação, de, de, de nos oferecer aquilo que nós quisermos oferecer-nos a nós, sem projeção lá fora e sem julgamentos, nem para fora nem para dentro. Nós temos. Ok? Muito bem. Então, eu não sei se agora algumas das pessoas gostariam de comentar ou fazermos algum exercício ou alguma experiência. Alguém tem perguntas ou questões? Se olharem para a vossa vida, há aqui um ou dois pensamentos que eu posso, entretanto, partilhar convosco. Olhem para tudo o que existe na vossa vida, de cima. E normalmente nós temos uma data de queixas, um cardápio de queixas. Devia ser, não devia, podia, não consigo, afinal isto, afinal aquilo. Temos uma data de comentários a fazer sobre isso, certo? E se nós disséssemos, eu peço só por um momento que pensem nas coisas todas que estão mal na vossa vida ou que vocês precisam de corrigir ou clarificar, fechem os olhos, tragam isso em consciência, essa percepção ou os tumultos que estão aí dentro. E eu vou fazer umas perguntinhas. Deixem entrar as perguntas e deixem que a coisa se vá entranhando lá dentro. E se nada disto for meu, apenas estiver em mim, como padrões de experiências. E se nada disto for meu, estiver apenas no meu campo de consciência, em padrões energéticos que geram estas e outras experiências. E se tudo estiver bem como está, sem a minha percepção
daquilo que eu penso que está. E se tudo estiver bem, como está. Sendo que como está é aquilo que não tem qualquer julgamento meu ou ponto de vista. E se eu não tivesse nenhum ponto de vista sobre isto? Como seria? E se eu recebesse tudo isto sem julgamento, sem significado, sem porques, ou ses, ou talvez? E se eu simplesmente acolhesse na minha consciência o efeito destes padrões, que não são meus, e que posso deixar partir agora? E se eu puder confiar que além destes padrões, existe uma vida para mim? Existem energias maravilhosas, criadoras, minhas, à espera de me poderem servir em liberdade. E se nada disto for o que parece? E se nada disto for o que parece? E se aquilo que parece não existir? Mesmo que pareça real? E se aquilo que parece for uma construção da minha mente, que nada tem a ver comigo, se eu não me identificar com isso? O que há para além disto para eu viver? O que há para além disto para me servir? E se nunca tiver havido nada de errado com isto?
nem comigo. E se nunca tiver ocorrido nada de certo com isto, e se o errado e o certo nisto for um jogo que não tem nada a ver comigo, com quem sou, mas que se apresenta para que eu faça a escolha de querer manter ou querer soltar-me. Se todos os julgamentos que eu tenho feito sobre isto forem fantasias criadas pela mente para alimentar os seus arquivos energéticos. E se eu aceitar tudo isto, sem lhe dar nomes, nem o fazer meu, e se eu aceitar tudo isto, sem lhe dar nomes e sem o fazer meu, de que forma eu alimento esta guerra interior, justificando-a com as fantasias da minha mente? De que forma eu alimento estas guerras, estes tumultos interiores, tentando corrigi-los, alterá-los, torná-los mais certos, melhores, num jogo de faz de conta, e que eu posso escolher não continuar a fazer. E se todas as batalhas que são travadas cá dentro puderem ser transmutadas em ondas de luz e criação pura. E se todas as batalhas que existem cá dentro forem na sua essência luz e criação,
à espera de mim para o transmutar. E se eu me lembrar que a mente dualista olha para fora para se contemplar a si mesma. E se eu me lembrar que a mente dualista que cria todas estas batalhas e tumultos olha para fora para se contemplar a si mesma e receber de volta a energia dos tumultos que eu projetei para os outros e para fora de mim, para o mundo. E se eu nunca tiver feito nada, certo ou errado, bom ou mau, bem ou certo, bem ou mal, quantos erros poderei contribuir para apagar em mim a ilusão do erro? Quantos erros poderão ser desfeitos em mim, sendo percebidos como ilusões? E se não existir bem nem mal, simplesmente paz e luz. Paz não dualizada, luz não dualizada. E se tudo estiver certo como está, agora e sempre, na minha vida. E se todos os julgamentos e gritos interiores vierem em auxílio destes padrões, eu os observar em presença consciente, deixando que toda a energia presa se liberte. E que tudo seja o que é, na paz de quem sou. Muito bem.
Ora, temos aqui a nossa Carla, que tinha a mãozinha levantada. Diga. Então, Isabel, primeiro queria agradecer esta experiência maravilhosa que é estar contigo e ouvir-te Uhum. mesmo. E, e se eu dou meditação, e se eu der uma meditação em que eu inspiro para que haja um espaço de amor e de compaixão, em que não há lados, em que não há lados, em que não há essa dualidade, e Uhum. enviarmos amor e paz para o planeta Terra, mas numa meditação em que faz um exercício para que as pessoas contactem com esse espaço de amor dentro delas, de neutralidade, nem que seja durante uns segundos ou um minuto. Esse amor que é enviado nesse espaço, Deixe-me só dizer-lhe, o amor não se envia, ok, irradia-se. É, expande, sente-se. é preciso recebê-lo aqui, e ao receber, ele expande para tudo. Não, se nós quisermos manipular alguma coisa que vá para ali para ajudar aquilo, estamos a fazer isso em termos dualistas, Uhum. porque estamos a escolher o foco, mesmo que seja em geral, estamos a escolher um foco que está separado de nós. Estamos a viver a separação e tudo o que nós vemos somos nós. Ok? Portanto, pode fazer isso e é ótimo, mas mudar aí ligeiramente a direção das coisas, que é fazer tudo o que disse, para que a pessoa se encontre os seus dois lados num só, como eu fiz agora, sempre Uhum. ficar, ok? E agora, essa paz ou esse sentido de amor, ou de compaixão, de aceitação, não pode haver amor, querida, sem compaixão, isto é, sem perdão por nós. Nós não podemos amar os defeitos, esqueça. Nós não podemos amar aquilo que vemos como falhas. Não podemos amar o que vemos como erros, porque é absolutamente ridículo. Não se pode amar uma coisa que nós julgamos como má. E é aqui que, muitas vezes, na dualidade, as coisas depois se entrancam todas quando queremos ir além. Porque é isso que eu estou a dizer, porque eu dou meditação e há pessoas que pedem para enviarmos luz Elas para podem ensinar, mas para as pessoas que estão em sofrimento. Portanto, eu já tento, eu, Carla, não é? Eu, Carla, já não consigo estar em lado nenhum, como você está a dizer, disse. Portanto, eu observo e vejo o sofrimento dos dois lados e não consigo optar nem tentar dizer para lado nenhum, porque o que eu vejo é simplesmente uma inconsciência e são e é o lado dual, como você diz, no seu melhor. Pronto. E quando há alguém que pede para enviar luz, eu concordo consigo. Eu achei esta explicação fantástica. Nós enviamos luz, mas enviamos também tudo que está dentro de nós, não é? claro, Agora, criando num momento um espaço de meditação em que nós contactamos com, sei lá, um espaço de amor dentro de nós em que estamos a desfazer essa dualidade e nessa dualidade enviar uma luz, e eu também pergunto, e porquê e para quê? Se ao desfazermos a dualidade em nós já é suficiente. mas para as pessoas que precisam dessa ideia, a Carla pode simplesmente propor: encontrem esse espaço de luz e agora irradiem, tenham consciência da radiância como se fosse um sol interior e deixem o sol brilhar para o mundo inteiro. Sim. Ok? É um meio termo, mais ou menos. Na verdade, nós não mandamos amor, nós só podemos irradiar medo ou amor. Percebe? Quer dizer, porque tudo vem, está tudo aqui e as Uhum. coisas não viajam no tempo, porque o tempo e o espaço é inventado. Portanto, energeticamente, nós irradiamos. Se é amor, irradiamos amor. Se é medo, irradiamos medo também.
E às vezes mandamos um bocadinho de amor e de medo nesta irradiância porque estamos na dualidade. Porque ao desfazermos a dualidade dentro de nós, conforme vamos conseguindo, conforme temos consciência de nos observar e escolher naquele momento mudar o nosso foco, não é? Está- Ah, esta já, isto já é muito. já é muito. Isto é Isto, isto já dá uma trabalheira muito grande para a vida toda. muito. Porque estarmos a mandar para ajudar os coitados é uma agenda. Estamos a reforçar o que há coitados, que há as vítimas e os agressores. Estamos sempre a reforçar isso, lá está. Porque se eu disser, ok, eu vou mandar luz para os não sei quantos, Todos eles, pronto. ok. Quando a luz, a intenção vai, é criada na mente, depois eu projeto, se eu tiver a fazer isso, eu projeto isso para lá onde eu imagino, e depois a luz, ou aquilo que eu imagino que mandei para lá, regressa necessariamente a nós, porque toda a energia é um ciclo de radiância contínua, de nós para o mundo, mundo para nós, porque é tudo nós, ok? Então, ao regressar a nós, ela traz uma agenda de manipulação e daquilo a intenção que eu pus para lá. Por exemplo, coitados precisam de luz. Então, eu vou ser tratada pelo mundo como coitada, preciso de luz. Uhum. Exato, exato. Diferentes. Portanto, às vezes também, se nós conseguirmos ajudar a pessoa a compreender que nem toda a gente está preparada para isto, mas se conseguir. Mas eu tenho uma pessoa que há 4 anos não falha numa meditação minha e a filha está neste momento na Palestina a ajudar, a ajudar as crianças, pronto. Ele está num sofrimento brutal, pronto, e claro que é difícil para ele estar numa neutralidade, não é? Sim, mas pode fazer uma meditação com perguntas para ele ir aliviando, Uhum. porque estas coisas, e eu acho que a Carla está a trazer aqui um assunto tão importante, obrigada, é que nós estamos tão habituados a trabalhar a espiritualidade dentro da dualidade. Exato, exato. Há um trabalho extra que é desfazer esse tipo de Uhum. dualidade, ou o caminho dessa espiritualidade, preso na dualidade, para poder soltá-lo para dentro, para fora de nós, mas em expansão da consciência. Se nós vemos que uma coisa está errada, ou uma coisa é perigosa, que uma coisa tem perigo, ou corre riscos, ou não sei o quê, nós não conseguimos amar isso, porque já condenamos Uhum. a essa percepção. E como dissemos, isto é perigoso, isto é coitado, isto é não sei o quê, já estamos presos, percebe? Portanto, depois se quisermos pôr luz em cima disso, não funciona, porque as energias vão responder ao que nós enviamos, não àquilo que nós conceptualmente achamos que agora vou pôr luz, percebe? Não, e isto não é fácil, nem sempre há pessoas que já estão abertas a isso. Na verdade, o não, quer dizer, o não existe, mas é não desejar nada. Exatamente, Simplesmente ser o melhor que eu consigo dentro de mim em aceitação de tudo em mim. exatamente. E quanto mais fizermos só de nós para nós, já estamos a fazer tudo o que é preciso. Ok? Mas se as pessoas precisarem de terem aquela sensação de que estão a ajudar o mundo, use mais a palavra irradia a partir de si. Uhum. Imagine que é um sol, que está a abrir o sol está a nascer, está a não sei o que, cria uma imagem das pessoas se conectarem com elas. E depois diz, agora esse sol que está a sentir, sinta paz. Agora, veja se existe ali medo, dores, não sei o quê. Então, faça umas perguntas como eu fiz, e se eu puder libertar isto? E se eu puder deixar que este sol brilhe mais e retirar todas as nuvens? Sei lá, estou eu agora aqui a imaginar, ok? De modo a que ela esteja o mais em contacto com a sua ideia de luz, limpando aquilo que vem ao de cima. Porque ajudar as pessoas a encontrar um centro de luz dentro de si, sem mágoas, sem dores, é um exercício que a Carla pode desenvolver com as pessoas primeiro, para elas se conectarem mais com a sua verdadeira luz.
e depois a partir daí começarem a irradiar. Está a ver? Não sei se me fiz explicar. Sim, sim. Sim? Pronto. É ajudar a pessoa a encontrar um espaço de luz dentro de si. Porque normalmente, quando a pessoa está num exercício assim mais de mergulho disto na sua luz, as coisas negativas e os medos e as raivas, as coisas têm tendência a vir ao de cima. Porque a luz está a tentar limpar. A luz sempre quer limpar e estabelecer um fluir da energia. O estado normal da energia é fluir. E as nossas experiências contraem a energia, com medos, com dúvidas, com isto, com aquilo. Portanto, quando nós conseguimos que a pessoa se abra um pouco mais, muitas vezes vêm medos, dúvidas, mal-estares, isto e aquilo. É ajudá-las a acolher, ok? E fazer umas perguntas e seguir a sua intuição. Quanto mais limpo estiver esse ponto de conexão que elas têm, mais fácil é irradiar verdadeiramente luz. Mas traz a luz para dentro da pessoa. Ela está lá dentro, ela está a abrir o que está. Imagina, começa com um pontinho pequenino e agora vai abrindo, abrindo, que é para lhes dar a noção de que as coisas boas não estão noutro sítio, nem as más, está tudo cá dentro. Ok? Desculpa, é só porque, como estava a dizer, que tem. Não, sim, é isso. Eu costumo dar uma meditação que chegamos a uma altura que estamos num estado de amor que depois nós visualizamos várias pessoas, seja quem for, e só enviamos amor. Quer dizer, não há julgamento, não há barreira, não há nada, é só. Basta ter a intenção de irradiar tudo o que estou a sentir. E só basta dar este comando e a luz sabe o caminho todo que percorre. Esse é o nosso grande papel neste momento, é irradiar a nossa luz para o mundo. Mas sem agenda, sem isto, ou para aquilo, ou para aquilo. É o que é. E neutralizar em nós o que está errado, o que devia ser, o que não está bem, eu devia, o outro devia. Essa cena toda é que precisa de ser aceite, acolhida e limpa. Obrigada. Carla, foi um prazer. Muito bem. Mais meninas ou meninos? Posso. Olá, Olá, tudo bem? tudo ótimo, obrigada. Vamos lá ver se eu entendi o que foi dito. Se nós estamos na dualidade, por enquanto, como é que é possível enviar amor se nós ainda não tratamos dentro de nós? eh, é quase que impossível enviar, ou não? Porque. É impossível que ele seja enviado de forma pura. hum, Carrega as agendas que nós temos, como eu disse há bocado. Portanto, quanto mais conseguimos criar um espaço de presença, não temos que curar a vida toda, de uma só vez, para irradiar, sim. mas temos que estar presentes em consciência, observando, acolhendo tudo o que vem, ok? E quando sentimos um estado de paz, nós irradiamos, ou intencionamos irradiar essa paz, ok? Mas, tanto quanto nós estamos menos dualizados, maior a luz se pode expandir, mais a luz se pode expandir, mais intensa é a luz. Porque quando a Isabel diz, eu quero para ti o que tu queres para ti, e eu quero para mim o que eu quero para mim, É o respeito. o respeito, até que ponto eu não estou a interferir com o livre arbítrio do outro? Eu estou a dar ao outro a permissão. Eu, na minha cabeça, no fundo, eu não estou a dar nada ao outro. Nós é que pensamos que damos ao outro, porque é tudo nós. Mas, quando eu digo eu quero para ti, a Elizabeth diz-me qualquer coisa e eu digo-lhe, ok, eu quero para si o que você quer para si. Eu posso não ter esse ponto de vista, mas eu não tenho nenhum julgamento pelo facto de a Elizabeth ter outro ponto de vista. Eu aceito totalmente, sem nenhum ponto de vista. É por isso que eu estava a dizer, porque é que nós temos que enviar amor Não precisamos.
basta estar em presença e em estado de amor que ele irradia-se por si próprio. não Mas é? Porque no fundo provavelmente estaríamos a interferir com uma experiência. pois é um bocadinho dualizante, mas quando as pessoas ainda não estão totalmente prontas ou numa fase em que estão ainda a expandir e a perceber, às vezes podemos ajudá-las de uma maneira um pouco menos dualista a acompanhar o processo, que aos poucos depois se expande e é muito mais livre. Mas se não ajudarmos as pessoas onde elas estão, não conseguimos ajudá-las a fazer o caminho até ao ponto em que é isso mesmo que a Elizabeth está a dizer. O amor, o amor é o estado de paz, no fundo, total. Esse estado de paz, de amor, de criação, automaticamente sabe o que fazer quando está presente. Ok? Ok, obrigada. Ok, obrigadinha, Elizabeth. Um beijinho. Perguntas? Questões? Ninguém tem nada para dizer. Oh, uau! Ok. Então, vou fazer uma pequena meditação. Se mais ninguém quer dizer nada, nem tirar dúvidas. Ok. Então, eu vou só acabar aqui com a gravação e começar a outra. Espera aí que eu tenho aqui uma mensagem. Não consigo apanhar a mensagem. Quem estiver a mandar mensagem, pode, por favor, falar? Por qualquer razão, não estou a conseguir. Pronto.